Salomão. Minha ativista quântica, meu ativista quântico. Salomão é um arquétipo poderosíssimo. Salomão é o tipo de arquétipo que engloba diversas energias. Sabedoria, humildade, sendo que na humildade o pai dele, Davi, é ainda muito mais forte. Empreendedorismo, construtor de impérios, poder, o mago, entre outros diversos. A melhor forma de acessar o arquétipo de Salomão, você pode usar uma estatueta, é claro, de Salomão. Você pode usar a foto do Templo de Salomão. Você está vendo aqui, ó. Isso aqui é o Templo de Salomão. Existem fotos. Você pode baixar aí no Google, bota Templo de Salomão. Você baixa a foto. Essa foto do Templo de Salomão faz uma remissão à energia do construtor de impérios e do mago. Bom, a melhor forma de acessar o arquétipo, além de usar uma estatueta, usar fotos do Templo de Salomão, da estrela de Salomão, que é a estrela entrelaçada, não é a estrela de Davi, é a estrela entrelaçada. A estrela de Davi não é entrelaçada, mas a principal forma é ler os provérbios da Bíblia. De que forma? Dia 1, lê Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Dia 3, Provérbios 3. E vai sempre decorrendo. De repente, eclesiástico, mas o ideal são os provérbios. Isso diversas pessoas fazem, pessoas de sucesso, muitas. Spielberg, por exemplo, é uma, entre outras. Abraham Lincoln também fazia, entre outras. Salomão, ele viveu diversos mitos, mas os dois principais mitos que Salomão vivenciou, em que nós vivenciamos, tem pessoas que diariamente vivenciam e não percebem, vamos a eles. O primeiro foi logo quando seu pai Davi morreu e Salomão herdou o seu trono. Deus apareceu para Salomão e perguntou o que Salomão queria, porque o pai dele foi um servo muito obediente e ele teria direito aí ao desejo que ele quisesse. E Salomão, de uma forma muito sábia, pediu apenas sabedoria. É uma história clássica da Bíblia. E aí Deus, ficou assim, deslumbrado com a humildade de Salomão e deu tudo o que ele precisava. Então, esse mito mostra o comportamento humilde e que todo comportamento humilde necessariamente irá resultar num benefício muito maior do que aquele em que a pessoa se absteve por ser humilde. Vivenciamos isso diariamente, só que não é percebido. A humildade deve ser uma humildade sincera, senão não adianta. Um outro mito em que demonstra a sabedoria de Salomão e que também é vivenciado diariamente por diversas pessoas, é aquele em que duas mulheres chegaram alegando ser a mãe de um neném e Salomão falou, vou cortar o neném ao meio e dou metade para cada uma. Aí uma mãe concordou e a outra mãe disse, não, então pode ficar para ela. Aí Salomão chegou e falou, pega o filho e dê a ela, para que falou que não era para cortar, porque ela era a mãe. E isso aí denotou uma sabedoria de Salomão. E isso fez com que todo mundo do reino de Salomão abaixasse a cabeça para ele. Um ato de sabedoria. E quando temos um ato de sabedoria desse nível, as pessoas, não é questão de abaixar a cabeça, mas é questão de respeitar, de passar credibilidade para as pessoas. E isso é importantíssimo, mas muito importante, passar credibilidade. E ela passada principalmente através de atos sábios. Quando qualquer pessoa tem um ato sábio desse, pode ocorrer inclusive o salto quântico. Lembrando que existe uma parte negativa aí. No final de sua vida, Salomão, ao ver uma pessoa de seu reino em que ele gostava muito sendo obsediada aí por um demônio, Salomão ficou muito raivoso com essa história e escravizou esse demônio com um templo, com o selo de Salomão, que é aquele símbolo da estrela entrelaçada. Muito forte esse símbolo. E aí Salomão, até então, ok, porque o demônio estava aí, obsediando o garoto. Então, até aí, tudo bem. O problema é que ele ficou muito motivado com o que esse demônio estava dando de produção a ele e resolveu escravizar todos os
78 demônios, acho que é esse o número, todos os 78 demônios existentes. Bom, isso foi um grande erro, porque uma coisa é a energia do mal vir até a pessoa e você combatê-la. Outra coisa é você ir até uma energia do mal, pegá-la e trazer e escravizar. Isso é muito perigoso. O grande erro de Salomão, um outro grande erro, foi ele adorar outros deuses, influenciado pelas milhares de mulheres que ele possuía. Lembrando que se não fosse Salomão, se fosse uma rainha, uma mulher, e ela tivesse milhares de homens, Deus também não falaria nada, porque ele não falava nada do fato de Salomão ter diversas mulheres. Só que adorar outros deuses, isso foi um erro grave. E não foi o todo que aplicou um castigo. Na verdade, no próprio inconsciente de Salomão, foi criado um débito. A partir do momento que ele adorou outros deuses, o próprio inconsciente de Salomão criou esses débitos. Um débito enorme. Então, tem que tomar muito cuidado com o quê? Com o fato de adorar outros deuses. Pessoal, lembrando, Ganesha é um deus? É, mas adorar Ganesha seria adorar um outro deus? Não, Ganesha é oriundo do todo. Beleza? Um forte abraço, avante!